Glória a Deus, graças a Deus. Eu sou o missionário Lúcio Fraga, da Igreja Comunidade do Evangelho de Deus, aqui de Mogi das Cruzes, São Paulo. Nós estamos na estrada Chirucono, número 43, no bairro Cocuera. O CEP aqui para você achar aí pelo mapa aí é 08-880-450. Todas as segundas e sextas-feiras, não é? A partir das 7h30 da noite. Esperamos a sua visita. Se você quiser também fazer seu pedido de oração, conversar conosco, você pode também mandar um zap para nós pelo 975529591. Vamos ter o prazer de orar por você, pela sua família, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Uns dias atrás, eu ouvi aí um pastor reclamando de outro pastor que estava falando contra ele, e eu vi o seguinte, que o pastor ele falou o seguinte, que aquela pessoa que estava falando mal dele não tinha coragem de contar a história dele, porque ele tinha vivido uma história, estava julgando os outros, falando mal dos outros, mas ele não teve coragem de contar a verdade sobre o ministério dele, como é que o ministério dele começou. E eu achei interessante, eu achei que nós que somos às vezes fundador, que somos pastores, fundadores de uma igreja, a nossa história de como tudo começou, ela deve ser exposta sim às pessoas. E na verdade nós aqui sempre pregamos isso, mas assim em público, assim, na internet, assim no YouTube, essas coisas a gente tem aí pedaços, trechos, mas também não dá para contar tudo numa pancada só, né? Mas eu queria contar uma coisa para você sobre o meu ministério, como o meu ministério começou. No outro vídeo eu posso contar para você a história mesmo, se você quiser, da Comunidade do Evangelho de Deus, como surgiu a Igreja Comunidade do Evangelho de Deus. Mas eu queria contar para você um caso sobre como começou, o que eu pensava antes de eu ser hoje um pastor de uma igreja, condutor, né, do rebanho de Deus, e pregar o que eu prego, ensinar o que eu ensino. O que eu pensava, como que eu pensava para poder um dia querer chegar até aqui. E eu quero ir muito mais além daquilo que nós chegamos até aqui. Eu creio que se Deus tem uma obra, nós vamos chegar lá no nome de Jesus Cristo. Então, primeiro eu queria fazer uma leitura para você, que está escrito no livro de Mateus, no capítulo 6. Eu vou ler um versículo para você e eu vou explicar para você o que eu quero falar com você que está me ouvindo hoje. Olha, no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 24, está escrito assim, olha: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é riqueza, são as riquezas, não é? E também é ligado aí com a idolatria de outros deuses. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre isso. Sobre o que eu pensava, servir dois senhores. Quando eu quis ser um pastor, eu quis ser um pregador da palavra de Deus, eu não pensava nisso. Eu estava na minha cabeça tudo aquilo que eu tinha antes de ser crente. Antes de ser crente, eu tenho alguns testemunhos aí, mas o dia que eu for contar tudo, se você quiser ouvir, eu vou contar o jeito como é que eu era. Mas antes de eu ser crente, eu não gostava de pessoas evangélicas, eu não gostava do crente. Por quê? Porque o que eu ouvia falar sobre os pastores, mais sobre os pastores, aquilo me deixava indignado, porque tudo que eu ouvia, eu não ouvia falar que o pastor, ele jejuava muito, para ele ter um dom espiritual, ele tinha que jejuar muito. Eu não ouvia falar que um pastor, se ele quiser ser usado por Deus de verdade, ele tinha que ter uma vida santa, um procedimento santo. Eu não ouvia falar que a vida de um pastor era de perseguição, de abandono, que as pessoas iam desprezar. Enquanto mais ele buscasse o lado espiritual, o lado da santificação, mais ele ia ser desprezado. Eu não via nada disso.
A única coisa que eu ouvia falar de pastor é o seguinte: pastor era pessoas tudo ladrão, se aproveitava da fé alheia, que enganava os bobos. Tanto que a primeira vez que eu entrei dentro de uma igreja evangélica, e eu, por mim mesmo, por minha própria conta, e que foi ali que deu processo a minha conversão, eu entrei na igreja e a igreja estava lotada, estava cheia. E como estava na minha cabeça, eu comecei a reparar todas as pessoas que estavam naquela igreja. Eu comecei a olhar ali naquele salão grande, lotado, e eu comecei a pensar, quanta gente boba tem no mundo. Era isso que eu pensei dentro da igreja. Eu olhando todas aquelas pessoas, quanta gente boba, quanta gente se deixa enganado, ser enganado. E eu estava ali dentro agora para me deixar ser enganado também. E aí até eu olhei, no dia eu não pensei, né? Mas eu olhei no meio, tinha pessoas importantes, pessoas ricas, que eu conhecia, dentro daquela igreja, que eu tinha contato, e eu não sabia que eles frequentavam aquela igreja evangélica. E o que eu ouvia falar da igreja, dos pastores, aconteceu ali dentro da igreja, que era que o pastor só queria dinheiro, que eles, tudo era dinheiro, 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 que eles estavam só interessados em tirar os bens das pessoas bobas, das pessoas indoutas, das pessoas que não entendiam, obrigar as pessoas a ajudar, dar o dízimo e tal e tal. E eu estava ali no meio, eu entrei na igreja num momento, uma situação muito crítica da minha vida. E eu entrei no meio com esse pensamento. E chegou numa certa parte do culto, realmente, o pastor ele começou a pedir as ofertas. E o sistema daquela igreja era um sistema que era bem diferente do que eu faço hoje. Talvez seja por isso que a nossa igreja seja bem pobrezinha, né? Mas aquela igreja era rica, era uma igreja rica. Mas por que ela era rica? Porque o pastor não perdoava, não. Ele pedia mesmo. Ele falava, você que tem 500, vem aqui na frente. Você que tem 400, você que tem 300, você tem 200. Até quando ele chegava assim, ele falava, você que tem uma moedinha, pastor, eu só tenho uma moedinha, então traz aqui também. Quer dizer, aí a pessoa fala assim, não, estava arrancando tudo, não perdoava nada. Não, ele estava dando oportunidade para quem tinha muito ajudar e para quem tinha pouco também. Se ele falasse você que tem 500 e não falasse você que tem uma moedinha, só quem tinha 500 que ia levar a oferta ali para a igreja. E eu não entendia que a igreja, ela vivia disso. Ela vivia de oferta. Ela vive da ajuda dos membros, das pessoas que frequentam ali e que acreditam que Deus está naquele lugar e que ali foi um lugar que Deus separou para eles cultuar a Deus. Não é um lugar que o pastor arrumou para ganhar dinheiro nas costas dos outros. Não, a pessoa que vai na igreja, que vai com fé na igreja, a pessoa ajuda, porque ela acredita que aquela igreja que ele está indo, aquele lugar que ele está frequentando, foi o lugar onde Deus preparou para ele servir a Deus. Então as pessoas ajudam e eu não entendia. E quando eu vi o pastor pedindo daquele jeito, eu, claro, me escandalizei, porque eu já estava preparado para aquilo. Eu falei, tá vendo aí, ó, o negócio aqui é só dinheiro, mas pensa que dinheiro ele vai arrancar? Mas não tinha nada no bolso também. Mas eu estava desempregado, passando fome, quase pedindo esmola, pendurado na vida nos outros, nas costas dos outros, dependendo dos outros para morar, para ter um lugar para dormir, dependendo dos outros para almoçar, para jantar. Eu dormia em construção, dormia dentro do banco traseiro do carro dos outros, no quarto dos fundos da casa dos outros. E, meu Deus, chegou um tempo que eu até pensei em dormir embaixo da ponte, entendeu? Eu ia dar o quê? Eu não tinha mesmo o que dar. E eu estava preocupado porque ele estava querendo meu dinheiro que eu não tinha. Mas ele não estava querendo meu dinheiro. As pessoas que estavam frequentando ali, eles acreditavam que não que eles estavam dando dinheiro para o pastor, que ali é um lugar que Deus preparou para eles servirem a Deus. Então eles tinham que manter. É como aqui, nós temos uma igreja que tem muito poucos membros. Já teve, como igreja é assim, né? Uma hora está cheia, outra hora está vazia, outra hora membro sai e pessoa sai da igreja, desce a língua no pastor, fala que o pastor isso, aquilo. Ninguém nunca vai poder falar que eu roubei dinheiro deles, que eu enganei deles, deve ter assado no dinheiro, porque graças a Deus eu não trabalho nesse sentido, mas também porque eu ainda estou segurando aquele velho pensamento que tinha na minha cabeça, que eu pensei assim, olha, aí eu comecei na igreja, eu vi aquilo ali,
Mas eu aceitei que eu queria servir Jesus. Eu aceitei que eu queria ser crente. E então eu pensei, Deus foi transformando a minha vida, foi me prosperando, abençoou, desmanchou aquelas coisas espirituais que tinha contra a minha vida, que atrapalhavam a minha vida financeira, minha vida sentimental. Acabei chegando ao casamento, conhecendo minha esposa, linda e maravilhosa, que hoje é mãe dos meus 4 filhos, né? E que me deu 20 anos de alegria, de felicidade, depois que eu fui para a igreja, depois que eu conheci Jesus. Então, logo no comecinho, eu vi o que Deus fez comigo, a cura das enfermidades, que não precisou de médico, de remédio, de exame, de cirurgia, não precisou de nada. Simplesmente aquelas doenças, enfermidades que eu carregava no meu corpo desapareceram. Aí eu falei, meu Deus, eu preciso fazer isso. Aí quando eu estou lendo a Bíblia, eu leio o livro de Marcos, se eu não me engano, 16, 15 em diante. E ali, num trecho ali, falava que se eu cresce no nome de Jesus, os sinais me seguiriam. E no nome dele, eu imporia as mãos sobre os enfermos e os curaria. Eu falaria em novas línguas. E um monte de promessas que estavam ali sobre aqueles que crescem no nome de Jesus. Que falaram que esses sinais seguirão os que crerem. E nós expulsaríamos demônios. E eu via lá naquela igreja eles expulsando. E eu falava que era comprado, que aquilo era tudo teatro, era enganação. Mas depois que eu aceitei Jesus, e eu vi que aquelas coisas não eram nada teatro, embora eu sei que tem pessoas que façam, mas aquilo não era. Eu falei, eu quero ser usado. Eu não quero mais a vida que eu estava vivendo antes de conhecer Jesus. Eu não quero mais aquela vida nojenta, suja, imunda que eu vivia no mundo. Eu quero ser um servo de Deus, não só de carteirinha, não só de religião, de frequência de igreja. Eu quero ser porque eu sou grato a Deus pelo que Ele fez na minha vida.